dia 12 de agosto, foi encontrado um cadáver já em estado inicial de decomposição ali nos fundos do Jardim Colonial 2, no fundo de vale. Pois bem, aquele cadáver foi identificado no dia seguinte como sendo o corpo de José Solito, um idoso de 68 anos, morador na cidade de Astorga. E ele havia sido raptado de dentro da casa dele no dia 28 de julho. Ele morava no centro de Astorga. No dia 28 de julho, indivíduos invadiram a residência dele, o raptaram, colocaram no interior de um veículo e o levaram dali. Os agentes da Polícia Civil de Astorga angariaram uma coletânea de vídeos, de câmeras de segurança daquele município, que permitiram identificar 2 veículos utilizados no rapto, um Voyage preto e um Fiat Siena preto. O Voyage foi identificado como sendo de um morador da cidade de Astorga e o Siena é da cidade de Tupã, São Paulo. Inicialmente, o Voyage foi encontrado lá em Astorga e o proprietário desse veículo também foi identificado. Os policiais cumpriram busca na casa dele, apreenderam tanto o veículo quanto o celular dele. Enquanto isso, nós aqui em Apucarana localizamos o veículo Siena, que já havia sido identificado, estava ali também na região do Colonial. Nós apreendemos esse veículo, identificamos o proprietário, ele veio trazido aqui para a delegacia de polícia, foi ouvido. E o que nós temos de toda essa investigação é o seguinte: esse idoso de Astorga, ele foi acusado de ter abusado sexualmente de uma criança de 10 anos, dias antes dele ser raptado. Essa criança é filha de integrantes do PCC. Por conta disso, a organização criminosa, isso consta nos autos, teria decretado que esse idoso seria torturado e morto. E foi exatamente isso que aconteceu. Pelo menos 8 indivíduos nós já identificamos, não sabemos exatamente todos quem são, mas sabemos que naquela data 8 indivíduos participaram do rapto. Invadiram a casa dele de forma violenta, armados, invadiram, colocaram ele no porta-malas de um Voyage. Depois, na sequência, já na saída para a cidade de Arapongas, colocaram ele no porta-malas do Siena. Esse Siena foi apreendido, inclusive a perícia identificou muito sangue no porta-malas desse Siena. E aí eles vieram aqui para Apucarana. E esse idoso passou dias sendo torturado. Ele não foi morto no dia 28, ele ficou por alguns dias sendo torturado, até que por fim os líderes do PCC aqui na região, eu digo isso porque consta no inquérito policial, os líderes do PCC teriam definitivamente decretado a morte dele, e o laudo de necropsia indica, inclusive, que a morte se deu em decorrência de traumatismo craniano, ou seja, ele foi golpeado na região da cabeça. Vocês estiveram lá, inclusive, no dia, deu para se ver que, inclusive, ele tinha o couro cabeludo arrancado, então ele foi agredido de forma muito violenta. E aí, então, ele foi enterrado ali no fundo do Jardim Colonial. Durante as investigações, nós descobrimos quem foram os mandantes e quem foram os executores. Na data de hoje, houve uma operação e, durante essa operação, nós cumprimos 6 mandados de prisão, 6 pessoas efetivamente presas, 3 homens e 3 mulheres. Alguns deles já foram interrogados e, inclusive, confessaram a prática delituosa. A investigação continua, nós não paramos por aqui, nós vamos aprofundar. A prisão temporária tem prazo de validade de 30 dias, renováveis por mais 30, mas nós já temos elementos de convicção para representar junto ao Poder Judiciário para a conversão da prisão temporária para a prisão preventiva. E aí nós não temos um período determinado, fica preso indeterminadamente. Então, o que fica muito evidente dessa investigação nossa é a presença dessa facção criminosa aqui na nossa região. Doutor, ele foi torturado aqui em Apucarana, tem o local onde ele foi mantido, refém, durante essas torturas, e esses 6 presos são aqui da cidade, são da região? É muito importante essa sua primeira pergunta, porque também é objeto da nossa investigação. Como eu disse, nós sabemos que ele foi raptado
de Astorga, e naquela mesma data ele veio trazido aqui para Apucarana. No entanto, nós ainda não sabemos o local exato onde ele foi mantido durante esses dias e onde ele foi torturado. Acreditamos que se trata de um local na área rural aqui de Apucarana, e depois de morto ele veio trazido ali para o fundo de vale do Jardim Colonial. Os presos, na data de hoje, são 5 da cidade de Astorga, 1 aqui da cidade de Apucarana. Desses 6 ao todo, 5 de Astorga, 1 de Apucarana, pelo menos 4 são integrantes da facção criminosa. Doutor, o que eles fizeram de trazer ele para cá, seria para não chamar a atenção lá em Astorga, pensando que o crime ia talvez demorar um pouco mais para ser descoberto, porque são 5 de lá e 1 daqui. Por que eles trouxeram para cá e não fizeram lá? Seria realmente para despistar um pouco? É bastante pertinente a sua pergunta também, Ed. Eu acredito que ele veio trazido para cá porque é aqui que está sediado os líderes da facção criminosa. É aqui, porque veja bem, saindo de Astorga eles passaram por Sabáudia, Pitangueiras, Arapongas, até chegar em Apucarana. Então ele poderia ter sido torturado e a gente está falando de uma área rural muito vasta. Ele poderia ter sido torturado e morto em qualquer um desses pontos, mas não. Ele veio trazido aqui para Apucarana e ele foi enterrado na região urbana da cidade, não é? Em que pese ser um fundo de vale, é um bairro. Ele não estava na área rural. E isso dentro da organização criminosa demonstra, é uma demonstração de força, de intimidação. Até porque ele estava enterrado, mas de forma que ele pudesse ser encontrado, tanto é que nós o encontramos. Então é uma forma da organização criminosa mostrar, olha o que acontece com quem tem determinado tipo de comportamento. E é importante frisar também que as pessoas podem, a partir dessa notícia de que a vítima, esse idoso, seria um pedófilo, alguém dado à prática de abuso contra crianças, pode romantizar a situação, achando que esses criminosos agiram imbuídos de um espírito nobre, sentiram ali piedade da criança e vamos aplicar uma ação. Não é nada disso. Eles mataram esse homem, eles torturaram e mataram esse homem porque a criança abusada é filha de integrantes do PCC. Não fosse assim, eles não teriam essa preocupação. Fosse filha de um trabalhador, fosse filha de uma pessoa qualquer não envolvida com crime, não haveria nenhuma ação por parte dessa facção criminosa. Eles agiram porque se tratava de filha de integrantes da organização criminosa. Mas foi constatado, doutor, este abuso às crianças? Esse abuso, se realmente houve, ele é objeto de investigação na cidade de Astorga. No entanto, o Código Penal diz que uma das causas que impede a punibilidade, enfim, uma das causas que impede até a investigação de se iniciar é a morte do agente, é a extinção da punibilidade. O Código Penal diz que a morte do agente, a morte do autor do crime extingue a punibilidade, ou seja, já não existe o porquê investigar essa situação da criança, em que pese ser um fato lamentável. Eu tenho certeza que as autoridades de Astorga estão tomando as medidas cabíveis para, inclusive, para o acompanhamento físico e psicológico dessa criança. Agora, no tocante ao aspecto criminal, já não há mais nada a fazer, porque se foi ele mesmo o autor desse crime, ele está morto e não tem sentido algum instaurar um inquérito, uma investigação criminal para apurar um fato do qual o autor já morreu. Qual a relação desse idoso com essa criança? Nenhuma. Pelo que nós apuramos, a criança estaria brincando em um parquinho, alguma coisa ali do gênero. Em dado momento ela teria ido até a casa desse idoso beber água. E isso, tudo que eu digo para vocês, é a partir de depoimentos colhidos do inquérito e tal, durante as evidências. Porque nós não temos, evidentemente, nenhuma prova com relação a esse suposto abuso. Mas as informações que nós temos é que ela teria ido para o interior da casa desse idoso para beber água e ali, então, nesse momento, ele teria cometido a violência sexual contra essa criança. Sobre esses 6 presos, todos têm antecedentes e têm as idades deles? Sim, a maior parte deles tem antecedente. Aqui eu estou falando, por exemplo, da mãe dessa criança, que é alguém muito próxima da organização criminosa, da avó dessa criança.
de outra mulher de Astorga, que é integrante do PCC, e outros 3 indivíduos. Um aqui de Apucarana, que na verdade já se encontrava preso desde a Operação Baby Shark, e os outros 2 integrantes também da organização criminosa do PCC que moram em Astorga. Então, quando você me pergunta da idade, varia muito. Por exemplo, a avó, 62 anos. A avó foi presa. A avó foi presa, a gente tem elementos de convicção no inquérito, nos permitem acreditar que ela participou da preparação do crime, né? Ela estava ali envolvida nos dias que antecederam o rapto do idoso, procurando um local ideal onde ele seria levado, onde ele seria torturado e morto. A mãe também, nós temos elementos de convicção que nos permitem concluir que desde o início ela já estava sabendo, ela já tinha participado de reuniões com outros integrantes da facção e que durante essas reuniões teria ocorrido uma espécie de julgamento e na sequência o decreto de sentença, podemos chamar assim. E o mais jovem deles tem 18 anos, um dos executores do crime. Tribunal É o tribunal do crime. Mostrando a força. Perfeito, exatamente. No jargão deles, dos integrantes do PCC, eles chamam de tabuleiro. É o momento ali em que eles fazem esse julgamento. Nesse caso, eles julgaram, condenaram e executaram esse homem.